Hoje nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 4, o altar e o mar de bronze. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois, que ao redor o cingiam e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. E tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita com a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro, fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas para o pátio. E as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito, para a banda do oriente, para o sudeste. Também Hirão fez as caldeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Hirão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os potes e as pás e os garfos e todos os seus utensílios. Fez Hirão Abi ao rei Salomão para a casa do Senhor, de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume, perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade das santidades, e as portas da casa do templo eram de ouro. Fim do capítulo 4. Irmãos, este capítulo traz a fabricação dos móveis e também dos utensílios que seriam utilizados na casa do Senhor. Eu gostaria de falar a respeito desse mar de fundição que está aqui no versículo 2, para que você possa imaginar o que seria este mar de fundição. O mar de fundição, ele era uma fonte e ele tinha a seguinte metragem. Ele tinha 4,5 metros. Aqui no finalzinho do versículo 2 fala assim: cingia-o em roda um cordão de 30 côvados. Este cordão de 30 côvados, ele tinha uma medida de 4,5 metros, de uma ponta até a outra.
porque era um cordão mesmo, né, que circulava ali. A fonte, ela era circular, ela tinha 2,20 metros de altura. Você vai conseguir imaginar essa fonte comigo, olha só. Tinha uma circunferência de 3,30 metros. Por baixo dela foi feito uma fileira de touros fundidos. Os touros e a fonte se tornavam uma única peça. Olha só. Por baixo dela tinham 12 touros, sendo suas patas traseiras voltadas para o centro da fonte. Então, a cabecinha dos touros ficava para o lado de fora. Eram 3 touros ao norte, 3 ao leste, 3 ao sul e 3 ao oeste. E a capacidade desta fonte, que é o mar de fundição, era de 60 mil litros de água. A fonte ela foi feita para que o sacerdote se banhasse. Para lavar os holocaustos, foram utilizados as pias. Salomão ordenou que fossem feitas 10 pias, né, para lavar o holocausto, 5 de um lado, 5 do outro, como também 10 candelabros, 10 mesas, que foram disponibilizadas, 5 para o norte e 5 para o sul. Foram feitos também 100 bacias de ouro, portas, panelas, pás e mais bacias. E o que seria utilizado no Santíssimo Lugar, que é chamado aqui de Santíssimo do Santíssimo, era tudo de ouro. Tudo de ouro. Por quê? Porque no Santíssimo Lugar estaria ali a Arca da Aliança. Então, quando nós vemos todo este cuidado, todo este esmero, todo este carinho para a montagem da casa ali de louvor e adoração ao Senhor, nós paramos para pensar o seguinte, que no nosso tempo não deve ser diferente. No nosso tempo tem que ser assim também. A igreja ela deve ter o melhor para louvor e adoração ao Senhor. O que podemos oferecer de melhor para o Senhor? Sim, nós temos a nossa vida, né? Entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, porque nele nós temos a salvação, nós temos a garantia da vida eterna. É no Senhor Jesus, né, que os nossos pecados são perdoados, que nós dedicamos totalmente o nosso coração a Deus e adoramos e louvamos. Mas espera aí. O que podemos apresentar ao Senhor que seja físico, que seja desta terra e que seja de melhor? Por isso, meus irmãos, eu falo para você que as igrejas hoje não é diferente. As igrejas também devem ter o melhor. Quando nós olhamos, né, a gente vê muito isso. Claro, tem toda uma história, mas não entrando no mérito histórico, né, das igrejas católicas, mas quando nós olhamos para elas, né, que vemos figuras, ou quando passamos próximo, principalmente as igrejas mais antigas, né, igrejas tombadas pelo patrimônio, como as igrejas de Ouro Preto, de Mariana, você vê o esmero que foram feitos, a qualidade, né, da pintura, a arquitetura que foi utilizada ali, o cuidado, cada detalhe. E são igrejas que nós estamos falando que são igrejas centenárias. E hoje, o que tem nas nossas igrejas? O que podemos oferecer ao Senhor de melhor? Quando olhamos assim, o que pode ser oferecido ao Senhor? E detalhe, todo este material não era só de Salomão, não era só de Davi. Todo o povo contribuiu para que o templo fosse construído. Quando Davi deu a ordem dizendo, venham com suas ofertas voluntárias para que seja construído o templo do Senhor, os utensílios para abrigar a arca do Senhor, façam as suas ofertas voluntárias. O povo ofertou com amor, ofertou com carinho. Foi tão grande a oferta que Davi ele ficou maravilhado com o amor do povo em dedicar a construção do templo. E hoje não pode ser diferente. Nós temos que ter no nosso coração que a igreja, que é um lugar onde oferecemos o nosso louvor, a nossa adoração, aonde juntos, unidos,
nós clamamos o Senhor e adoramos o Senhor, também merece ser feito com tudo do bom e do melhor. Materiais finíssimos, de primeira qualidade. Porque é para o Senhor, é a nossa adoração a Deus, é para o Senhor. Não temos a Arca da Aliança? Não temos, mas nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. E para Ele o melhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.